A Guerra de Canudos, o conflito que abalou o Brasil. Antes de começarmos, se você gosta de história bem explicada, baseada em fatos e contada de forma envolvente, aproveite agora para se inscrever no canal. Aqui nós exploramos acontecimentos históricos que moldaram o mundo e ajudam a entender melhor o presente. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo análises profundas como essa. E ao final do vídeo, quero saber a sua opinião sobre essa história. Agora, prepare-se para conhecer um dos episódios mais dramáticos da história brasileira. Uma guerra que colocou o governo contra seu próprio povo. Uma guerra que revelou tensões profundas entre o Brasil urbano e o Brasil do sertão. Uma guerra que terminou em tragédia. Essa é a história da Guerra de Canudos. Para entender Canudos, primeiro precisamos entender o Brasil daquele período. O final do século XIX foi uma época de mudanças profundas. Em 1888, a escravidão foi abolida. No ano seguinte, em 1889, o Império caiu e nasceu a República. Mas essas mudanças políticas não transformaram imediatamente a vida da população, especialmente no sertão nordestino. Ali, a realidade era marcada por pobreza extrema, secas devastadoras e abandono estatal. Enquanto o país discutia política nas capitais, milhões de brasileiros lutavam simplesmente para sobreviver. O sertão da Bahia era um território difícil. A terra seca, o clima implacável e a falta de infraestrutura tornavam a vida extremamente dura. Durante longos períodos de seca, famílias inteiras perdiam suas plantações e seus rebanhos. Sem recursos, muitas pessoas se tornavam retirantes, migravam de um lugar para outro em busca de sobrevivência. Nesse cenário de sofrimento e abandono, surgiam líderes religiosos populares, homens que pregavam fé, esperança e justiça divina. Entre esses líderes, um se tornaria conhecido em todo o Brasil. Seu nome era Antônio Conselheiro. Seu nome verdadeiro era Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele nasceu no Ceará em 1830. Durante anos, percorreu o sertão nordestino como um pregador itinerante. Vestia roupa simples, carregava uma longa barba e falava com intensidade sobre fé, justiça e redenção. Suas palavras tocavam profundamente pessoas que viviam em sofrimento. Ele criticava a injustiça social, criticava os abusos das autoridades locais e pregava uma vida baseada em valores religiosos. Em 1893, Antônio Conselheiro e seus seguidores se estabeleceram em uma região conhecida como Belo Monte. Com o tempo, o lugar passou a ser chamado simplesmente de Canudos. Ali começou algo extraordinário. Famílias pobres começaram a chegar de todas as partes do sertão. Ex-escravizados, trabalhadores rurais, retirantes da seca, pessoas marginalizadas pela sociedade. Em pouco tempo, Canudos se transformou em uma grande comunidade. Estima-se que cerca de 20 a 25 mil pessoas passaram a viver ali. Canudos funcionava de forma diferente das cidades tradicionais. Ali, a terra era usada coletivamente, a produção era compartilhada, havia forte solidariedade entre os moradores. Para muitos sertanejos, Canudos parecia um refúgio, um lugar onde poderiam viver longe da exploração dos grandes proprietários. Mas aquilo que parecia esperança para alguns, parecia ameaça para outros. As elites locais começaram a olhar para Canudos com desconfiança. A comunidade crescia rapidamente e estava fora do controle das autoridades. Além disso, havia boatos de que Antônio Conselheiro era contra a República. Alguns chegaram a dizer que Canudos pretendia restaurar a monarquia. Esses rumores começaram a circular nos jornais e o medo se espalhou. Em 1896, uma pequena força policial foi enviada para prender Antônio Conselheiro. O governo acreditava que seria uma operação simples, mas o que aconteceu foi inesperado. Os sertanejos resistiram. A tropa foi derrotada. Essa derrota causou choque.
A partir daquele momento, o governo decidiu tratar Canudos como uma ameaça militar. Uma nova força foi enviada, mais soldados, melhor armamento, mas novamente os combatentes de Canudos mostraram resistência surpreendente. Eles conheciam o terreno, estavam motivados e lutavam com determinação. Mais uma vez, as forças governamentais sofreram perdas. As derrotas do exército começaram a aparecer nos jornais. A opinião pública ficou alarmada. Como era possível que uma comunidade de sertanejos derrotasse tropas oficiais? A resposta do governo foi escalar o conflito. Uma grande expedição militar foi organizada. Agora, o exército enviou milhares de soldados, artilharia pesada, oficiais experientes. A expectativa era esmagar Canudos rapidamente. Mas a realidade foi diferente. O terreno dificultava o avanço. O calor era intenso, a logística era complicada e os combatentes de Canudos continuavam resistindo. Em 1897, o governo decidiu acabar definitivamente com a comunidade. Uma quarta expedição foi organizada, dessa vez com força esmagadora. Milhares de soldados cercaram Canudos. O cerco durou semanas. A fome começou a atingir os moradores. As casas foram destruídas. A artilharia bombardeou o povoado. Mesmo assim, muitos continuaram resistindo. Quando o exército finalmente tomou o controle da cidade, encontrou um cenário devastador. Grande parte da população havia morrido, casas destruídas, a comunidade praticamente aniquilada. Antônio Conselheiro havia falecido pouco antes da queda final. Canudos foi destruída, mas a história não terminou ali. Um jornalista acompanhou parte da campanha militar. Seu nome era Euclides da Cunha. Anos depois, ele publicou uma obra que se tornaria um clássico da literatura brasileira, Os Sertões. Nesse livro, ele descreveu o sertão, o povo sertanejo e a guerra, e apresentou uma reflexão profunda sobre o conflito. Para ele, Canudos não era apenas uma rebelião, era o choque entre dois Brasis, o Brasil urbano e o Brasil do sertão. A Guerra de Canudos deixou marcas profundas. Ela revelou desigualdades sociais extremas, mostrou a distância entre o governo e muita parte da população, e expôs o preconceito das elites contra o sertanejo. Hoje, historiadores reconhecem que o conflito foi muito mais complexo do que parecia na época. Mais de um século depois, Canudos ainda é lembrada, não apenas como uma guerra, mas como um símbolo de resistência, um símbolo das tensões sociais que marcaram a história do Brasil. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você realmente se interessa por entender a história de forma mais profunda. Agora quero saber a sua opinião. Você já conhecia a história de Canudos? Na sua visão, o governo poderia ter resolvido esse conflito de outra forma? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo histórico, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Também deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo análises profundas como essa. Nos vemos no próximo vídeo.